Olá, pessoal, tudo bom? É, Hoje, né, eu vou utilizar um recurso aqui, no caso, meu computador com slide, para ver se facilita um pouco, né, o nosso entendimento em relação ao planejamento, né, pedagógico e qual é o papel da supervisão escolar, do coordenador escolar e a orientação educacional. Então, nós vamos estudar hoje, basicamente, da página 32 a 40 da unidade 2 da apostila de vocês, tá certo? Desde a aula passada, eu tinha proposto que vocês dessem uma lida, né? E a gente fez uma atividade voltada para a reflexão dos questionamentos que nós precisamos ter quando nós vamos realizar um planejamento. E acredito que vocês fizeram essa atividade, pode ter surgido bastante dúvidas. Então, a gente vai hoje tentar esclarecer um pouco mais a partir dos gráficos que tem nas apostilas de vocês e tirar as dúvidas de vocês em relação a isso, tá? Então, para a gente começar, vamos analisar juntos, tá? A figura, né, o mapa mental, o diagrama que tem na apostila de vocês, acredito que na página 32, já que a gente inicia na página 32, entendendo essa figura 7 que está falando aí sobre o conceito do planejamento, tá? Então, a gente vê muito claramente aí que começa, né, planejar então, planejar é levantar a situação atual, é estabelecer o que se deseja mudar, é organizar uma ação futura e a partir daí, dessas ações do ato de planejar, a gente vai ter resultados. Então, a fim de se obter o quê, né? O que é que eu quero com a ação de planejar? Eu quero ter uma maior eficiência no meu ensino, eu quero ter exatidão, determinação, melhores resultados e, claro, né, eu quero ampliar, eu quero maximizar os meus esforços, tá? E, claro, minimizar os gastos, tá? Não necessariamente maximizar os gastos, mas minimizar os gastos. Então, eu vou querer utilizar menos recursos, se for possível, menos tempo para ensinar mais coisas. Então, é muito importante essa questão também da ação do tempo em relação ao planejamento. Mas aqui, nessa figura 7, a gente apenas conceitua, né, através de um mapa mental, o que é o planejamento. Então, acredito que nessa imagem aí, ela é muito clara e acredito que ninguém tenha tido nenhum tipo de dificuldade. Mas, enfim, se vocês tiverem tido algum tipo de dificuldade, vão me sinalizando para poder a gente entender, tá certo? Depois aí vem, né, segundo o Luke, o conceito, né, que planejar é pensar analítica e objetivamente sobre a realidade e sobre a sua transformação. Assim, ao pensar o planejamento, é preciso. Então, no quadro 1, nós não temos apenas essa imagem, tá? No quadro 1, nós temos essa e acredito que nós temos mais umas 3 imagens. Deixa eu passar aqui para a gente se certificar. A primeira imagem é essa do quadro 1, tem essa imagem, tá? E essa imagem também, tá certo? Então, a gente conceitua aí, inclusive nós fizemos a atividade em cima de uma dessas imagens, tá? Então, no quadro 1, se coloca, né, de acordo com o Luke, que você precisa, para planejar, identificar, né, o que é que você vai fazer, por que você está fazendo aquilo ali, naquele determinado assunto, para quê, né? Qual a finalidade daquilo tudo? Então, quando você começa a levantar esses questionamentos, a gente precisa ter um questionamento crítico em relação ao planejamento. Então, você vai o quê? Analisar como, né? Como eu vou fazer isso? Quando? Quando? Em quanto tempo, né? Em 1 hora, em 2 horas, em um semestre, em um mês? Quando, né? Qual mês que a gente vai começar essa ação? A gente precisa prever também o local onde isso será realizado, quem vai estar ali participando, decidir para quem é esse público. E
o que é que você quer promover? Então, são questionamentos. Para se iniciar um planejamento, é preciso que você questione, que você tenha um pensamento crítico. Nenhuma ação, né, não só do professor, quanto do coordenador pedagógico, todas as ações dentro da escola, elas devem ser pensadas. E o ato do planejamento, ele é um ato muito amplo, tá? Então, ele não é feito somente na escola, ele também é feito dentro da administração. E cada segmento vai ter o seu tipo de planejamento de uma forma específica, tá? Então, vejam só, bem aí na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é a página? Bem aí na página 34, nós temos a continuação do esquema, né, da página 33, e na figura 8 diz assim, passos do planejamento. Foi bem aí em cima desse passos do planejamento que eu pedi para vocês realizarem um planejamento. Talvez tenha ficado dúvidas em relação a isso aí. Algumas pessoas até questionaram, mas a gente vai fazer um planejamento como utilizando os eixos, né, da BNCC. Não. O que é que eu queria com essa atividade? Eu apenas queria que as pessoas que nunca tiveram contato com um planejamento, principalmente, pensassem, né, sobre os passos para um planejamento. Então, montar um planejamento seguindo essa sequência, exatamente essa sequência que está dentro desse quadro aqui. Então, você iria colocar, para planejar é preciso identificar o problema. Então, você identificar o problema. Qual é o problema? O problema é esse, esse, esse. Então, você iria dizer qual era o problema. Estabelecendo. Então, você estabelecia o quê? O que, né? O que é o problema? Por que isso é um problema? Para quê? Né? Quando, como, onde, para quem, com quem. Então, você iria respondendo, né, todos esses pontos aí que estivessem dentro da sua problemática. Aí viria caracterizar a situação de fato, né? Você caracterizou o problema, a situação. Aí o que é que você vai fazer? Você vai estabelecer os objetivos, tá? Os objetivos que é a situação futura desejada, tá certo? Então, o que é que você quer a partir desse problema? Quais são os resultados que você pretende alcançar? Quais são as mudanças? Você pretende acrescentar alguma coisa? Você pretende corrigir alguma coisa ou melhorar? O que é que você pretende atingir quando você estabelece esses objetivos? Então, dentro da ação do planejamento, é muito importante que você tenha isso com clareza. Eu queria ver se o feixezinho de luz pegava aqui para a gente ir sinalizando, mas eu acho que não pega muito bem, não. Então, vamos lá. Você aí, né, caracterizou a situação de fato e você vai fazer o quê? Levantar suas hipóteses, o campo de ação, os recursos que irão ser utilizados. Tem algum obstáculo para você realizar esse planejamento? Que obstáculo é esse? Em relação a local, a tempo, a aprendizagem prévia dos alunos, ao público-alvo, à escola, né? Quais são as atividades que você vai utilizar para poder realizar aquilo ali, para você chegar nos seus objetivos, já que você estabeleceu seus objetivos? Quais são os recursos, né? Eu vou utilizar lápis, vou utilizar lousa, vou utilizar papel, caneta, tesoura, vai ser uma aula expositiva. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Recursos humanos, físicos, materiais, financeiros, tudo isso você precisa pensar. E a partir daí, quando você já pensou em toda essa estrutura, você vai montar, né, o seu cronograma de atividades e, claro, quais são os instrumentos e os critérios de avaliação que você vai utilizar para isso aí. Então, depois que você planejou, que você executou o seu planejamento, é claro que você precisa avaliar. Por quê? Como é que você vai saber que o seu planejamento ele deu certo? Como é que você vai saber que foi efetivo aquilo que você realizou? Então, você tem que saber, eu vou avaliar os meus alunos
com que eu vou avaliar a minha escola, os meus professores, já que a gente está falando sobre a função do orientador educacional e a função do coordenador pedagógico. Então, meus professores, eles vão ser avaliados a partir do planejamento que foi feito dentro da escola. Então, como é que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando dentro da linha, dentro da perspectiva que a escola adota? Todo mundo está alinhado dentro do mesmo pensamento? Então, como é que eu vou avaliar isso aí? Quais são os instrumentos? Uma pesquisa com os alunos, uma observação, uma reunião, algum tipo de avaliação escrita, né? E quais são os critérios de avaliação que eu vou utilizar para poder avaliar de uma forma justa, de uma forma correta? Então, a gente precisa sempre estar atento a esses pontos, tá? E aí, o próximo quadro, que também faz parte, né, desse quadro 1, tem bem aí, ó. O planejamento também é um quadro como se fosse um mapa mental, um diagrama, né? E é a figura 9 da apostila de vocês, que está na página 35, e fala sobre as funções do planejamento. Então, o planejamento, ele faz o quê? Ele esboça a situação futura a partir da situação atual, prevê, né, o que, como, onde, quando, por que você quer realizar alguma coisa e garante, né, acima de tudo, a objetividade, a operacionalidade. Então, você vai ser objetivo naquilo que você está fazendo, você vai operacionalizar a ação e vai dar certo, você vai colocar aquilo para funcionar. Aquilo vai ser funcional, vai ser produtivo, vai ter continuidade, execuibilidade. Então, essa ação, para que seja garantido, né, que o planejamento, que essa ação futura, ela dê certo, né? Então, é preciso que você, além de esboçar, você preveja o que você quer realizar para poder você colocar aquilo em ação, tá certo? Então, a gente para por aqui na análise dessas figuras, tá bom? E aí nós vamos voltar no próximo vídeo.